Paz do Senhor, irmão. Eu tomei um pouco de coragem, né? Tava meditando aqui na palavra de Deus e resolvi gravar esse vídeo. Eu não tenho muito costume de fazer isso, então se alguma coisa travar, se sair alguma coisa fora do... Vocês vão me perdoando aí, viu? Que esse é o primeiro. Mas tenho certeza que será o primeiro de muitos. Eu estava meditando na palavra de Deus e queria compartilhar aqui com vocês. Queria falar sobre uma mulher. Queria compartilhar aqui no livro de... Se você tiver uma Bíblia aí para que você possa ler, senão você acompanha comigo. No livro de Êxodo, capítulo 2, que fala assim, o nascimento de Moisés. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela um menino, a pôs nos juncos à borda do rio. A irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pelas bordas dos rios. E ela viu a arca no meio do junco. A enviou a sua criada e a tomou. E abrindo, viu um menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus este é. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma das hebreias que cria este menino para ti? A filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, o qual o adotou e chamou seu nome Moisés e disse: porque das águas o tenho tirado. Aqui nesse texto, ele não diz o nome dessa mulher. O nome dessa mulher é Joquebede. Para quem não sabe, Joquebede foi a mãe de Moisés. A história de Moisés, eu tenho certeza que muita gente sabe, né? Moisés foi um grande líder. Ele conduziu o povo de Deus à travessia do mar. Então, eu tenho certeza que essa história muita gente já sabe. Muitos já sabem sobre essa história. Mas o que eu queria falar sobre hoje, é sobre a mãe de Moisés. E o que eu queria falar sobre um ato de fé e coragem que ela teve. Para quem não sabe, Joquebede, o nome dela significa a glória de Deus. Olha que coisa maravilhosa, que significado maravilhoso do nome. E como aqui na Bíblia diz, Joquebede ela estava grávida. Só que justamente na hora da sua gravidez, no tempo da sua gravidez, foi quando houve, voltando aqui a palavra no capítulo 1 e no versículo 21, diz: e aconteceu que, como as parteiras temeram Deus, estabeleceu-lhe as suas causas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascessem, lançai no rio, mas todas as filhas guarda sua vida. Naquele tempo, a gente sabe que naquele tempo os hebreus ele começou a se aumentar. Então o faraó ele começou a ter medo, a temer de que o povo hebreu se aumentasse, crescessem e tomassem, fossem maior do que os egípcios. Então ele mandou chamar as parteiras e o ordenou que matasse todos os meninos. E foi nesse período que a Joquebede estava grávida.
Então, para ela, pode-se dizer, né, como a gente falaria nos dias de hoje, logo nesse momento, logo nessa hora, Senhor, por quê? No momento que eu estou grávida, começou a surgir isso. Só que assim, naquele tempo não se existia as ultrassons para saber se era homem, se era mulher. E ela conduziu a gravidez e chegou a ter o seu filho. Moisés nasceu. E quando Moisés nasceu, como eu li na estante, ele era muito formoso. E ela conseguiu esconder até os 3 meses. Só que quando chegou a partir dos 3 meses, tenho certeza que a criança já fica mais espertinha, tudo, ela não conseguiu esconder mais. Até porque existiam muitos soldados egípcios na redondeza procurando todos os meninos que nascessem, como foi a ordem de Faraó. Então, todas as crianças do sexo masculino que nascessem naquele período era para ser arrancado da sua mãe e jogado no rio Nilo e afogado. Pensa no desespero dessa mulher. Hoje, eu e você, eu tenho 2 filhos, sou mãe de 2 filhos. Imagine um menino e uma menina. Mas imagine como seria para mim só soubesse, sair um decreto que todos os filhos homens irão morrer. O desespero que foi daquelas hebreias, de todas as mães que foi. Mas o que nos chama a atenção nessa palavra é isso. É o ato de fé e de coragem. Que eu tenho certeza que uma estratégia divina Deus trouxe para Joquebede. O que ela fez? Ela pegou um cesto e montou um junco, montou um cestinho para colocar no rio, porque provavelmente ela sabia que a filha de Faraó todos os dias iam lá com as suas donzelas se banhar. Então eu tenho certeza que Deus quem deu essa estratégia a ela. Então ela pegou o seu filho, e para você ver a coragem e a confiança dela, que ela pegou o filho, colocou no rio e deixou a sua filha lá, o ato de fé. Ela deixou a menina lá conduzindo, olhando o menino. E aí quando a filha de Faraó, ele viu o cestinho, as donzelas, a Bíblia diz que as donzelas pegaram o menino e ela se alegrou. O menino chorava, ela se alegrou. Então, nesse momento, a irmã de Moisés, Miriam, eu tenho certeza que Joquebede já tinha passado por tudo para ela. Eles já tinham, sabe, criado toda esse tipo de conversa, o que ela ia fazer, o que a mãe deixou de ordem para sua filha. E a menina fez tudo certinho. Chegou para a filha de Faraó e falou que teria uma mãe para amamentar. Que até porque o menino era novo, então se era novo, precisava ser amamentado. E olha a estratégia, olha o cuidado de Deus para com esse menino. O que a menina fez? Ela falou, eu conheço uma hebreia que pode amamentar. Então ela falou, chama essa mulher. Ela foi, chamou, e a filha de Faraó entregou Moisés na mão da mãe, sem saber que era mãe. Entregou na mão dela para ela o amamentar e o criar. Ainda teve mais, ainda disse, te darei um salário. Deus é maravilhoso. Ela cuidou do filho dela, ainda foi assalariada e cuidou muito bem, porque ela soube criar o seu filho, soube fazer dele um grande líder. E o que é que a gente pode ver nisso? Esse ato de fé, esse ato de coragem de Joquebede, o que nos traz para as nossas vidas hoje. Num momento desse, como eu falo, no momento que estamos passando, todos esses acontecimentos, toda essa pandemia, o que é que nos vem à mente? Deus, por quê? Por que em mim? Por que meu marido? Por que o meu filho? Por que a minha filha? Por que a minha mulher? Por que a minha mãe? Tantos por quê? Para que, Deus, tanto sofrimento? Mas para tudo, Deus tem um plano. E outra, a gente não entende. A gente não consegue compreender o porquê estamos passando por esses momentos agora, porque estamos passando por tudo isso. Mas lá na frente a gente vai compreender. Deus nos faz compreender. Deus, ele tinha um plano traçado já para Moisés. E foi se necessário acontecer tudo isso para que Moisés chegasse aonde Deus queria que ele estivesse. Mas esse é o tipo de raciocínio humano que nós pensamos.
Quando você tem um problema na sua casa, quando você tem um problema no seu trabalho, quando você tem qualquer tipo de problema, a gente começa logo a questionar. Por quê? Por quê? Por quê? Pra quê? Mas Joquebede não foi isso que ela fez. Ela procurou estratégia, procurou saber a forma que ela poderia fazer para ela salvar o filho dela, sabe? E aquele rio era um lugar onde muitas hebreias perderam seus filhos. Foi um lugar de choro, de dor para muitos, mas para ela foi um lugar de vitória. Ela colocou o filho dela. Muitas hebreias perderam seus filhos ali. Os soldados conseguiram pegar muitas crianças e o afogá-lo. Aquele rio serviu de morte para muitos, mas ela fez daquilo ser vida. Para muitos foram morte, mas para ela foi vida. Ela colocou o filho ali, ela creu em Deus e ela obteve vitória. Então, às vezes, nós ficamos reclamando, chorando, choramingamos as nossas dores, as nossas frustrações, as nossas frustrações, que venhamos começar a pensar diferente, resgatar como eu posso fazer para resgatar o meu filho das drogas, como eu posso fazer para resgatar o meu casamento, como eu posso fazer para resgatar a minha saúde, a minha vida, como eu posso fazer para resgatar a minha intimidade com Deus. A gente pode tirar, sabe, de todas as coisas ruins que estão acontecendo, a gente pode extrair muitas coisas boas. Deus, ele não permitiu que passássemos por isso, que estivéssemos vivendo isso à toa, não. Deus não permitiu que isso fosse tudo em vão, não. Para tudo há um propósito. Eu costumo falar que Deus tem seus planos e propósitos. Para tudo há um propósito. Se você está passando por isso hoje, Deus tem propósito nisso. Algo de bom você vai conseguir extrair dessa dor, desse sofrimento. Às vezes a gente para e diz, Deus, eu não vou conseguir. Deus está difícil, Deus está doendo. Deus, eu não vou suportar. Mas aí você para e você olha para trás. Quando nós paramos e olhamos para trás, para o caminho, porque a nossa vida é aqui, ó, é um caminho. O nosso alvo é Cristo. Nós temos que percorrer esse caminho olhando para Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, nesse caminho, quando você para assim, que você olha para trás, você observa quantas coisas você já passou, quantas dores, quantas lágrimas você já chorou. E quantas vezes você pensou, Deus, eu não vou resistir. Deus, eu vou desistir, eu vou desanimar, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais, tá difícil, Deus. Mas Ele te deu vitória. Ele te deu vitória. A nossa vida é assim. Eu vi uma pregação essa semana no círculo de oração de uma irmã, ela falando a respeito disso, da palmeira. A palmeira, ela se envesga toda, envesga. Mas quando todo mundo pensa que ela vai morrer, que ela vai cair, ela, ei, eu tô aqui. Assim é a nossa vida. Assim tem que ser a nossa vida com Deus. Por mais difícil que esteja, por mais doloroso que esteja, a gente vai negando, vai suportando, vai levando. Deus. Mas quando a gente vem lá, Deus vai lá e aí a vitória? A gente pula a etapa. E aí vem outra. Aí vem tudo de novo, porque a nossa vida é assim. A Bíblia diz, Jesus diz para nós, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci. Então, se ele venceu, eu também vou vencer. Você também vai vencer. Quando ele subiu ao céu, ele disse, eu vou ao Pai, mas eu não deixarei só, não deixarei órfão. Ele nos prometeu um Consolador. E esse Consolador ele enviou. É ele que nos consola, é ele que nos alegra. Ele está do nosso lado para nos dar força. Você não está só. Você não vai morrer. Nessa peleja não tereis que pelejar. Há momentos que precisamos nos calar, sabe? Nos silenciar e deixar Deus agir. É necessário, é preciso. Há momentos que é preciso isso. A gente parar, sabe? Somente deixar ali nas mãos de Deus.
E aí Deus chega e Deus age. Ele traz o bálsamo. Ele traz a vida onde não há. A esperança onde não se tem mais. E foi o que aconteceu com Joquebede. Ela não desistiu. Ela não desanimou. Ela não fez o que? Às vezes nós olhamos para o céu, ó céus, ó terra, minha vida, ó como tá. Não, ela não perdeu tempo para isso, não. Ela teve um ato de fé e de coragem. Eu vou colocar meu filho ali. E eu tenho certeza absoluta de que Deus vai me dar vitória. Ela tinha certeza de que a filha de Faraó iria pegar o filho dela e do jeito que ela pensou aconteceu. Deus, ele nos dá estratégia. No momento em que a gente não vê mais nada, a gente olha para um lado, olha para o outro, não vê solução, não vê nada. Aí Deus chega e Deus age e Deus abre e Deus levanta, Deus usa, Deus cuida de nós. E nos mínimos detalhes. Aquilo que a gente mais pensa, não, mas isso não tem jeito, isso não tem solução, não vai dar, não vai. Deus faz. Tá impossível. Tá impossível para você. Tá impossível para mim. Mas Deus, ele é Deus do impossível. E ele fala aquilo que é possível. Para nós fazer, nós fazemos. A minha mão, ela vai até onde alcança. Aquilo que é possível fazer, o que eu tenho que fazer, com as minhas mãos eu faço. Mas quando eu vejo que não tem mais, quando eu vejo que a minha mão não vai mais, é aí que ele entra. E é nesse momento que eu tenho que me afastar e deixar ele agir. Muitas das vezes a gente diz assim, Deus está nas tuas mãos. Nós entregamos uma causa, uma situação nas mãos de Deus. E aí sabe o que acontece? A gente tenta ajudá-lo. Quem somos nós para ajudar Deus? A gente coloca nas mãos deles, aí fica, Senhor, faz assim. Deus, e por que não é desse jeito? Eu queria que fosse dessa forma. Eu queria que fosse por esse lado, mas não é assim. Quando nós nos entregamos uma causa nas mãos de Deus, a gente tem que parar e tem que descansar. Porque é dele que vem a nossa vitória. E isso foi o que Joquebede fez. E aí ela criou o seu filho. Ela criou Moisés até os 8 anos, ganhando. Olha que Deus lindo. Ele ainda ganhava um salário, então tudo mudou. O que seria de derrota, o que seria de choro na vida dela quando Moisés nasceu seria um ato de choro, de derrota, de tristeza, perder meu filho. Não, Deus mudou o quadro, mudou a vida deles. Aquela criança cresceu e ela soube instruí-lo muito bem, porque ele virou um grande líder. E com 8 anos ela foi e ela entregou para a filha de Faraó. Deus, ele tem seus planos. Deus, ele tem seus propósitos para com a vida de cada um. Então isso que você está passando hoje, essa luta, essa aflição, essa perseguição, não vai ser para a morte, mas sim para a vida. Deus, ele está permitindo tudo, sabe para quê? Para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos amadurecer, para que nós venhamos ter mais tempo de buscarmos a Ele, de procurarmos mais ter intimidade com Ele. É o que Ele requer de nós, só isso. Busque ao Senhor. Eu e você é o que nós devemos fazer. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Vamos procurar isso. Buscarmos mais a Deus. Nos encorajarmos, sabe? Nos dedicarmos mais na sua obra para fazer aquilo que Ele manda, aquilo que Ele ordenou, que Ele deixou para mim e para você fazer. Não há mais tempo de lastimar, não há mais tempo de mimimi, não há mais tempo de se vitimar, não tem mais tempo para isso. Olha o mundo como está, o mundo está em guerra. O inimigo, ele não está brincando mais de ser inimigo. Ele está procurando a todo instante, a todo momento, ele procura nos estragar, procura um defeitozinho, procura uma coisinha para nos derrubar, para nos destruir.
Esse é o momento de nós buscarmos mais a Deus, nos edificarmos mais na palavra, lermos a palavra de Deus, procurarmos nos revestir. Efésios 6, as armaduras de Deus, nos revestir com as armaduras de Deus. Era isso que eu queria deixar. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Essa é a palavra que eu deixo para você hoje, neste momento. Seja forte e corajosa. Não se temorize. Não se espante. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. Só depende de você, só depende de mim. Para Deus completar a obra dele na minha vida, só depende de mim, só depende de você. Viu? É isso que eu deixo de reflexão para as nossas vidas hoje. Um abraço, Deus abençoe.